Damos início ao nosso painel Latam, Futuro Sustentável, Finanças, Inovação e Combustíveis. Este painel tem como objetivo de discutir o papel do financiamento sustentável, inovação tecnológica e novos combustíveis, além do mercado de carbono regulado, como fundamentos para a transição a uma economia verde. Abordaremos as interações entre esses setores e a colaboração público-privada para superar desafios climáticos, focando em mecanismos financeiros para impulsionar tecnologias emergentes e combustíveis renováveis. Estão conosco aqui no palco a consultora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRI, Rafaela Guedes, o coordenador da KPMG Brasil, Felipe Salgado, e o consultor regulatório da Latam, Ludovico Lopes, que fará a moderação deste painel. Ludovino, perdão, a palavra é sua. Obrigado, hein? Bom, boas tardes a todas e a todos. Vamos tratar de um tema aqui que é talvez um dos temas que vai assumir dentro do cenário internacional nos próximos anos o olho do furacão, aquele que vai dizer se as economias vão conseguir fazer essa transição e essa capacidade de poderem se transformar ao longo das próximas décadas. E dentro do furacão, um pedaço dos elementos desencadeadores desse furacão, que é certamente a questão ligada a biocombustíveis e a biofuels nesse cenário internacional. Bom, a ideia é que a gente possa abordar temas que vão desde a questão da pesquisa e desenvolvimento estratégico no país em relação a essa matéria, as áreas de pesquisa e desenvolvimento, as estruturas regulatórias, legais e regulatórias que vão estar sendo estruturadas e definidas nos próximos anos, e como é que casamos isso com a questão financeira e com as oportunidades financeiras. E aí, não querendo começar pelo fim, mas começando pelo princípio do fim, vamos dizer assim, eu queria começar fazendo uma pergunta para a Rafaela. Rafaela, você tem estudado profundamente, eu sei que você tem estudado profundamente esse tema. Gostaria de saber como é que você vê, primeiro, o momento atual macro do mundo em termos de evolução desse tema de transição energética ligada à questão de biocombustíveis e como é que isso está. E segundo, como é que você enquadra esse quadradinho Brasil nessa estratégia global e a partir daí como é que o país pode desenhar os seus fatores de competitividade estratégicos para que a gente possa desenhar uma curva de futuro onde a gente possa se encontrar com clareza. Bom, a gente percebe, essa sua pergunta é boa porque dá para a gente dar um contexto primeiro internacional, né, na transição, diferente de qualquer outro momento. Não existe um único caminho e cada vez fica mais claro que, dependendo de onde você está no globo terrestre, você vai ter mais vantagem competitiva em determinadas rotas e menos vantagem em outras rotas. Então, biocombustíveis, quando a gente olha os biocombustíveis, a gente percebe que isso é uma realidade, é algo que já esteve na história do Brasil há muitos anos, e agora a gente vai começar a falar aqui também, né, dos biocombustíveis sustentáveis, mas mais com pegadas cada vez mais reduzidas de emissão e até podendo chegar a emissões negativas se tiver junto com captura de carbono. Você vai ter regiões do mundo que também têm esses benefícios, como a Índia, como o próprio Estados Unidos, que têm discutido a questão dos bios. Você vai ter outras regiões do mundo, como a Europa, né, que as rotas, dado agora o problema que a gente teve recentemente de voltar a ser uma questão, a segurança
você garantia o acesso à energia, né? Então, a segurança energética voltou a ser um ponto. E, nesse momento onde a segurança energética volta a ser um ponto, você percebe, opa, eu estou dependente aqui. Em muitos lugares, como a Alemanha, você viu um retorno, num curto prazo, ao uso de carvão, uma dificuldade de ter acesso ao gás. Nem todas as regiões ali da Europa, por exemplo, conseguem ter acesso à eólica, né? Porque nem todos eles têm a mesma capacidade de ter acesso à eólica ou à hídrica. Então, estou trazendo alguns exemplos, ou a solar, de acordo com a exposição. Então, dependendo, e sem mencionar a China, e sem mencionar outros. Obrigada. E sem mencionar outras regiões do mundo. Então, o fato é que, globalmente, quando a gente olha, cada país vai ter que olhar, ter que entender, dentro daquilo que está se comprometendo com as suas NDCs, né, a sua trajetória de o que é mais custo eficiente, porque o foco é que consigamos chegar quer dizer, não ultrapassemos o 1,5 graus, que foi o acordo ali de Paris, até a data de 2100. Então, e cada um vai ter que estar olhando sobre essa esfera, como fazer isso de forma custo-eficiente. Então, essa é a visão global. E aí você vê com uma corrida pelo hidrogênio, você vê uma discussão forte em relação à eletrificação, países apostando que, olha, eu não posso abrir mão do meu fóssil, como essa discussão está muito forte aqui, esteve no ano passado e está forte em 2029, na COP29, e aparecerá na COP do Brasil, dado que fóssil vai permanecer sendo, é uma transição, então ela não some de uma hora para outra, algum resquício você vai ter ao longo das décadas, e nem é tão pequeno assim, né? Mesmo nos net zero scenarios da agência, os mais extremos, você vê que chega ali na casa dos 30 milhões de barris por dia, ainda em 2050 persistem. Hoje a gente consome em torno de 100 milhões de barris por dia. Então, isso é a visão geral. E aí, trazendo um pouco para a realidade brasileira. Então, quando a gente olha a realidade brasileira, a gente vê claramente, aí eu tive a felicidade de estar trabalhando pelo SEBRE, mas em parceria, foi feita de muitas mãos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a EPE, com diversas empresas do setor, cenários de neutralidade 2050, e hoje são os cenários adotados pelo Ministério de Minas e Energia. E dentro desses cenários, você tem muito claramente que, no caso brasileiro, primeiro ponto, 2/3 das emissões elas são advindas, né, de mau uso da terra ou desmatamento. Então, a realidade é uma realidade invertida em relação ao mundo. Quase mais de 90% do setor elétrico já é renovável. Quando você vê as rotas, e aí você tem que entender, para cada coisa, para cada setor vai ser uma coisa. No setor de transporte, a penetração de bios ela já existe e há uma tendência de crescimento, faz muito sentido para o Brasil. Mesmo que a gente tenha e vai ter alguma penetração de eletrificação, você percebe claramente ali que, inclusive, os híbridos, cada vez mais você vê o espaço para uma hibridização entre o elétrico e o biocombustível. E sem falar nas rotas de longo curso. Mas eu vou parar por aqui, deixar a gente fazer mais uma rodada, e aí, na segunda rodada, eu entro para as rotas de longo curso, que tem me animado muito, assim, do potencial que o Brasil pode assumir, não só para si, como sendo um hub ali para a América Latina, nesse sentido. Uhum. O que você está dizendo para nós, na verdade, Rafael, é que daqui a pouco a gente vai ter que começar a considerar nas rotas, no chão e no ar, os custos integrados de cada uma dessas coisas, é isso? Quando eu começar a ter que desenhar, eu vou ter que desenhar essas coisas pensando sobre esse sentido também. Tá. Filipe, vamos lá. Pegando no gancho aqui, e aí pegando no gancho o Brasil, como é que você está vendo essa nova jornada, digamos assim, que conecta os desafios climáticos e os desafios do desenvolvimento, digamos, desse setor, que é um setor tão importante para o país e para o mundo, digamos, nesse sentido? E como é que você está vendo essa estratégia brasileira? Como é que você desenharia, se você estivesse na cadeira dos nossos decisores políticos e nossos ministros,
com a tua visão integrada nesse processo, como é que se desenharia uma estratégia para o Brasil nos próximos anos, nesse sentido? Pergunta simples, né? Mas vamos lá. Acho que a gente viu aqui, na fala da Rafaela, uma série de aspectos importantes, né? A questão da penetração da eletrificação e uma discussão cerbada sobre qual é a rota certa, mas a gente vem discutindo bastante com clientes que não vai ter uma solução única, né? Quando a gente fala de veículos leves, a gente vai ter um mix. A hibridização que ela mencionou aqui é uma tendência. A gente tem que olhar a questão da descarbonização como um todo e dos aspectos indiretos dos combustíveis. O que a gente tem discutido é o uso dos biocombustíveis. Ele não fica restrito ao veículo leve. Hoje a gente tem visto na aviação a discussão do SAF, e em outras rotas, por exemplo, ferrovia e marítima, há também alguns estudos avançados sobre o uso de biocombustíveis como uma ferramenta de descarbonização. Então, existe uma necessidade de uma política de incentivo maior. A gente tem algumas em curso. O próprio RenovaBio é uma política estruturada de descarbonização que tem feito o seu papel. A aprovação da lei do combustível do futuro, pensando num gradual aumento do percentual de biocombustíveis na gasolina, na mistura da gasolina, na mistura do diesel comercial, isso também serve como um incentivo, né? Então, se a gente fosse desenhar uma política de descarbonização, a gente tem que, sim, achar instrumentos para internalizar a externalidade, que em muitos casos ela fica de fora, né? Como é que eu trago para minha conta, para minha avaliação, a questão do carbono, das emissões? E não só as emissões GHG, como a gente sempre analisa aqui. Como é que eu olho todos os impactos, todas as externalidades ali envolvidas com a utilização do combustível? A gente discutiu rapidamente aqui antes do painel. Quando você olha o uso do veículo elétrico, ele traz uma série de benefícios locais, como emissão de particulados, ruídos, e que são positivos para a sociedade. Então, não é uma conta simples, olhar simplesmente um indicador. A gente tem que criar uma política de transição que a gente consiga incorporar tudo isso, todos esses aspectos. E aí, a dificuldade está que para cada modal você vai ter uma solução. E o que a gente tem visto em alguns fóruns são associações, são grupos querendo mostrar que a solução é aquela única. E esse tipo de posicionamento é perigoso. Você acaba falando, a minha solução é a correta, o problema está do outro lado, né? Isso a gente viu em algumas discussões aqui na COP, que para o Brasil avançar não é uma questão de só resolver o problema do desmatamento. Para a gente chegar na nossa NDC, todos os setores têm que se descarbonizar. Todo mundo tem que descarbonizar. E quando eu falo com clientes, eu falo assim, eu escuto às vezes discussões do tipo, os países não chegam em acordo, a gente nunca vai avançar. Tudo bem, mas o que a sua empresa está fazendo? Como é que você está avançando? Todo mundo tem o seu papel. E quando a gente traz ainda para o nível do consumidor, e aí eu estava discutindo com a nova geração, né, representantes da nova geração, o que vocês estão fazendo? É muito fácil a gente apontar o dedo e falar assim, a gente não tem... A gente vai passar 1,5 graus tranquilamente porque a gente não avançou. Mas o que você está fazendo? Como é que essa nova geração está olhando o seu próprio impacto? Será que eles têm consciência do próprio impacto? Então, o desafio, por isso que eu falei assim, é uma pergunta muito simples o que você me passou. Como é que eu desenharia? São diversos aspectos. Você tem que fatiar o problema e empurrar a penetração de combustíveis ou de fontes energéticas com menor intensidade de carbono. Esse é o objetivo. Agora, para cada setor, a gente tem que fatiar o problema. Muito bom. Rafaela, você falou um pouco das diferenças entre
rotas de longo prazo, de longo ou de curto impacto, digamos assim. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, que eu acho que ela faz muito sentido do ponto de vista de olhar um país que é multidiverso em impactos de formas estruturais e nos trouxesse também a sua visão de como é que é o impacto disso na aviação, em especial quando você considera, por exemplo, a aviação da América Latina e a capacidade da sua conexão a um posicionamento estratégico de biocombustíveis, digamos assim, nesse sentido. Essa é uma temática fascinante. Então, a gente olha, tentando tangibilizar, né? Você tem a curva e você sabe, bom, eu quero chegar ao meu net zero, isso significa que eu tenho um budget de 20, de gigatoneladas, eu tenho que chegar a 12, 13 gigas. Como é que eu chego lá? E aí, dentro dessa fatiando, a gente fala muito, é muito interessante que a gente tende muito a falar pelas ofertas, né? Então, olhando o óleo, olhando o gás, olhando o carvão, olhando... E, às vezes, a gente esquece, bom, quem está demandando, né? Então, setor industrial, setor de transporte. Dentro do próprio setor de transporte, eu estou falando do terrestre, eu estou falando do longo curso. Então, aqui a gente vamos fatiar esse problema, estamos olhando o Brasil, e aí estamos fatiando aqui para dentro de transporte, longo curso, aviação, e eu vou somar também a navegação, porque são rotas que vão usar tecnologias similares. Então, primeiro ponto é a gente entender que quem vai pagar essa conta? Né? Então, a gente já vê isso um pouco quando a gente coloca lá, ou vai pegar um voo da Latam ou da Gol, e vê o preço olha, você quer neutralizar suas emissões? E aí são poucos reais a mais, mas quantas pessoas efetivamente apertam ali e querem pagar aquele pouco a mais? Então, aí já começou a nossa questão que, para o lado da empresa que vai passar a produzir, exige, né, tem a exigência de... Já tem o compliance, vai ter a CORSIA exigindo, ICAO, que você vai ter que mudar e que você tem que aumentar o blend e reduzir ali a sua matriz, né, a sua descarbonização. Um grande ponto que todos estão se perguntando é como é que eu migro, eu passo a usar qual tipo de tecnologia é viável e que seja custo-efetiva, porque ela tem que ser competitiva, porque senão eu não consigo chegar no consumidor final com um preço razoável. Então, dentro dessa ótica, e é sobre essa ótica que as empresas estão cada vez mais se integrando e discutindo com o próprio governo, e eu, felizmente, como think tank, tenho participado ativamente dessa discussão, e visto, para o Brasil, faz muito sentido a gente falar dos biocombustíveis, por várias razões, e umas que a gente não para pensar tanto sobre elas. Então, número 1, eu já uso biocombustíveis há muito tempo. Eu posso começar, e aí a EPE saiu recentemente com um estudo sobre SAF, e agora está saindo com um sobre biobunker. Mas as rotas, sebo bovino, babaçu, macaúba. Então, muitas dessas é resíduo para uma indústria e passa a ser, na verdade, uma fonte a ser usada por outra. No caso da macaúba, no caso do babaçu, óbvio que você tem que levar em consideração, chegou a se pensar também na soja, um primeiro ponto que a gente está olhando atentamente poder calorífico, eu tenho escalabilidade, sim ou não? Quem vai estar produzindo, como é que eu levo isso para dentro das refinarias, então entender essas rotas. Depois, que rota tecnológica que eu vou poder usar. Aí tem um outro ponto que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre pesquisa e desenvolvimento, porque eu tenho que estimular, eu não posso ter lock-in, e o governo tem sido ativo em relação a isso. Deixa as rotas competirem. Aparentemente, parece que a rota EFA, a rota de HVO são as que mais fazem sentido. Ainda temos um desafio aí no blend, se a gente for misturar diferentes fontes para entrar nas refinarias. E aí, essa entrada nas refinarias, aí eu preciso de modelos econômicos e aí, provavelmente, uma atuação em hub para viabilizar que eu consiga sair com isso das refinarias de uma forma não tão custosa e com uma logística adequada, e se perguntando, e essas contas têm que ser feitas. O think tank, o SEBRE, está fazendo isso nesse momento, começando a fazer, que é, logisticamente, como é que eu torno isso mais eficiente, que nível de estímulo eu vou precisar. Eu não tenho um IRA, eu não tenho um Green Deal,
eu vou ter um mercado de carbono que ainda não está muito claro se eu vou poder ter o direito ao crédito para o SAF ou para o biobunker. Será que o BNDES pode atuar? Que nível de quantidade de custo de capital, de redução de custo de capital eu precisaria? Eu tenho que estar falando de 10% de redução, 20% de redução, para eu poder estimular inicialmente. Que tipo de incentivos eu posso ter em place e que tipo de sinalização de demanda eu preciso ter para garantir que nessa equação, quando eu coloco isso num orçamento, isso saia de um VPL, né, um valor presente líquido negativo, e passe a apresentar um positivo. Então, são esses os aspectos que a gente tem que estar olhando, e isso está muito... É interessante que isso começa a aparecer nas discussões dessa COP, porque antes fica, eu não estou atingindo a minha NDC. Opa, você não está atingindo porque você tem que estar entendendo o seguinte, a empresa ela só vai se mover se aquilo ali fizer sentido econômico. Porque ninguém vai rasgar dinheiro, porque o investidor, em última instância, não quer. E a gente viu esse problema acontecer com a empresa de óleo. Viu com a Shell, viu com a BP, todo mundo retraindo nas suas metas, porque simplesmente não tinha condição de cumprir, e o shareholder falando, não, negativo, eu quero retorno. Então, existe uma complexidade nesse ponto, que é como é que eu faço isso, mas eu tenho que ter economicidade, né? Entendendo que, no fim e ao cabo, é o consumidor final que vai pagar essa conta. Então, tudo isso está sendo estudado. No caso brasileiro, a gente tem como tem atuado muito próximo à MME, ao MMA, ao MIDIC, e fortemente ao BNDES, além do EPE, para poder estarmos pensando ao fazer essas simulações, entender como é que você consegue, fazendo um mix dessas coisas, porque não vai ser uma coisa única, chegar a modelos econômicos que consigam parar de pé. Então, vou parar por aqui, que eu já trouxe muitos insights, mas saindo do macro para algo micro, né, aqui no setor. Não, fantástico. Você me abriu aqui um monte de questões que eu poderia fazer, mas eu vou tentar progredir junto com o Filipe agora para um passo subsequente. Aquilo que a Rafaela trouxe, Filipe, vai precisar de um caminho com pelo menos uma certa previsibilidade. Isto é, eu vou ter que, a partir das políticas públicas, dos planos de ação e da estratégia definida nesse sentido, e provavelmente, Rafaela, também de uma estruturação da pesquisa e desenvolvimento e das tecnologias, os dois dos grandes setores do país que foram bem-sucedidos nas últimas décadas, um foi a agricultura, com a criação de uma CIT, de uma pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa, e o outro foi o setor da aviação com a Embraer, né? Então, tiveram pesquisa e desenvolvimento na veia, digamos assim. Foi isso que fez o país, de alguma forma, também sair dentro dessa estrutura. Mas falta uma outra perna dessa história, que é o regulatório. Certo? Então, Filipe, o investidor ele gosta de risco, mas ele não gosta de imprevisibilidade jurídica e não é capaz de lidar com isso. Como é que você vê esse caminho? Você já fez a referência à Lei do Combustível do Futuro, aos diversos programas que ela aninha e que ela traz em termos de estrutura, que casa exatamente com essa visão que a Rafaela trouxe, de que eu preciso, e você também, de um mix que se componha dentro dessa estrutura. Então, a gente já tem na lei um pouco desse quadro, que é um grande quadro que precisa ser pintado agora, que precisa ser desenhado no detalhe, no pormenor. Como é que você vê, quais seriam os principais vetores de previsibilidade em termos do regulatório e do compliance, para que a gente consiga caminhar ao longo desse tempo e dar a certeza para o investidor, não vai rasgar dinheiro, certamente, e dar esse sinal de que eu preciso plantar macaúba, eu preciso plantar babaçu, e aí eu vou ter que fazer um investimento absurdamente grande lá na ponta e tenho que ter a capacidade do off-take aqui na estrutura de compra. Como é que eu dou as duas mensagens? Ao off-take, de que ele vai ter capacidade de poder fazer a compra, ao produtor, de que ele vai ter capacidade de fazer o investimento, e no meio dessa história, só para facilitar a tua vida, como é que eu securitizo essa história? Como é que eu consigo, a partir daí, fazer esse movimento? Mas eu queria que você fizesse análise primeiro do ponto de vista regulatório e legal. Bom, você começou trazendo um ponto fundamental. O investidor ele não gosta de instabilidade
regulatória, jurídica. Então, isso afasta qualquer tipo de capital. E isso a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu, o que está acontecendo no mercado de carbono, né? A gente viu um pico do investimento, uma aceleração dos investidores estrangeiros buscando créditos de carbono no Brasil, e aí, por uma série de eventos e questões regulatórias ou de fraudes relacionadas à situação brasileira, por exemplo, a situação fundiária brasileira, deu uma espantada, digamos assim, uma afastada, e a gente vê um nível, um volume de compra de crédito de carbono estabilizado e até começando a decair. Isso é um exemplo de que o investidor ele precisa ter ele precisa ter essa segurança no que ele está investindo. A Rafaela trouxe aqui uma série de aplicações dos biocombustíveis que vão dar essa garantia do volume, né? Quando a gente olha o mercado regulado da aviação, o CORSIA, ele vai demandar uma série de créditos e que podem ser utilizados. Eventualmente, a gente ainda precisa destravar isso, mas que pode dar esse volume necessário de produção. O que a gente entende o Brasil tem se organizado em termos regulatórios, está tendo uma convergência nos instrumentos. A gente consegue ver agora uma conversa entre instrumentos que pode vir, no médio e longo prazo, atrair esse investidor de volta, né? Biocombustíveis, a gente viu com o lançamento do combustível do futuro uma expectativa do governo de atrair, destravar na ordem de 250 bilhões de reais em investimentos. Isso demonstra, você através de um instrumento regulatório, você demonstra o crescimento da demanda, você mostra que você precisa mais de um percentual de combustível, e isso você consegue fazer uma curva, uma análise de cenário, de projeção de volume, o quanto você precisa produzir. O que eu acho que a gente tem que trazer também para a equação, e é uma coisa que eu venho acompanhando aqui, especialmente nessa COP, a gente está discutindo muito o mercado, a necessidade, a gente vai ter aumento, mas o como produzir, a gente ainda tem muitos gargalos, que a gente precisa evoluir e produzir com maior eficiência para poder ser competitivo no mercado global. A gente entregar uma produção de biocombustível com uma menor emissão, ou seja, produzir mais em menos área, ou ter uma taxa de produção por hectare mais avançada. E aí, eu participei de alguns outros painéis aqui, a discussão está como é que eu trago cada vez mais tecnologia para o agro. E aí a gente se esbarra em um outro problema de infraestrutura, conectividade do agro. No Brasil, dimensões gigantescas, nem todas as áreas permitem uma agricultura de precisão, ou trazer tecnologia e monitoramento, fazer uma agricultura baseada em dados cada vez mais específicos por pixel, né? Digamos, por pedacinho de talhão. Então, aqui a gente começa a ver que tudo está conectado. Eu preciso ter uma produção melhor, mais eficiente, para entregar um combustível de menor ou de menor pegada de carbono para ser competitivo em todos os mercados. E aí isso me abre portas para uma série de oportunidades. Os regulatórios, a gente vê um avanço, mas a gente ainda precisa ter essa segurança. Quando a gente olha o mercado, a discussão do PL de carbono, acho que está acabando aqui, você acompanha muito melhor que todo mundo aqui, sabe que a gente tem uma... Aí, foi. A gente tem uma insegurança. A gente não sabe o que vai passar no final do dia. E isso para o investidor é péssimo. A gente não, isso você só espanta investidores, né? Você ter um processo de votação de uma casa que passa para outra e você não sabe exatamente qual que vai ser o texto que vai sair no final, porque você tem que esperar até o último minuto da votação
para saber se vai ter alguma emenda, alguma coisa, a gente joga contra. Fica difícil, né? Deixa eu complicar um pouco mais a vida da Rafaela aqui, só para a gente entender essa história. Rafaela, eu vejo um mundo nos próximos 5 anos, provavelmente, da tempestade perfeita regulatória e legal. Vou dar um exemplo do que eu estou pensando. A gente vai ter o projeto de lei do mercado regulado, o PL, onde você vai ter 2 anos para as empresas se adaptarem. E aí, talvez em 2030 a gente vai ter o mercado regulado funcionando. Então você vai ter um período aqui. Nesse mesmo período, você vai ter CBAM, Carbon Border Adjustment. Você tem a lei do antidesmatamento, que começa em 2025, final de 2025, 2026. E você vai ter CORSIA, com as metas de redução e de implicação do uso do SAF. E vai ter 50 for 55, que é o programa europeu, que começa em 10 e termina em 75% de uso do SAF também. E à medida que vai evoluindo ao longo desses próximos anos, você vai ter o 6.2 e 6.4 do artigo do Acordo de Paris, também desenhando essa estrutura e o cumprimento das NDCs. Então, é a tempestade perfeita, isto aqui do ponto de vista regulatório, certo? Então, como é que a gente consegue construir uma matriz de acompanhamento dessa história para que essa navegação, eu digo navegação marítima e também navegação aérea, aqui no sentido das empresas que se dedicam ao aéreo, para elas terem a certeza de que elas vão ter SAF para poder usar? Como é que eu faço isso se refletir nas políticas de produção da estrutura do SAF e como é que eu consigo navegar com essas obrigações entre aquilo que eu preciso de obrigação e a adicionalidade que eu tenho que ter para trazer isso como política pública de ambição, crescimento e por aí fora. Acho que foi. Primeiro disso tudo, realmente entender o tamanho do problema, né? Então, o que é que a gente está falando em cada uma dessas caixinhas que você colocou? Então, na discussão internacional que está permeando o CORSIA, que é barra ICAO, o Brasil tem conseguido ser efetivo para estar acompanhando de perto, no sentido de entender o que é que vai ser considerado, que rotas tecnológicas e também a partir de que usos, né? Porque hoje, muito do que está ali, o SAF brasileiro não entraria, porque as matérias-primas, a gente estaria falando de matérias-primas como a macaúba, como o babaçu, como o próprio sebo bovino, e a crítica é que estaria competindo por fontes para usos para a fronteira agrícola, né? E toda a questão de segurança alimentar e tal. Então, o Brasil ser atuante, não só na regulação doméstica, mas internacional, a partir de fatos e dados e de ciência, conseguir colocar o seu ponto é cada vez mais importante. Eu, como boa otimista, eu vejo que a gente já teve um progresso no G20. Se a gente observar, eu fiquei feliz que eu pude acompanhar, participei ativamente do Working Group de Transição Energética. E aí eu tiro o chapéu para o Correia do Lago, Mariana Espécie, Tiago Barral, Pietro, Laís, a turma inteira, que realmente foi muito ativa e conseguiu que a Agência Internacional de Energia saísse com uma taxonomia, saísse com um relatório e trazendo luz para os biocombustíveis. Esse é um pedacinho. Sem entrar na questão dos artigos aqui, né, discutidos na COP, mas aí internamente, até para a gente poder fazer as regulações, a gente tem que conseguir traduzir isso de uma forma mais simples para o Congresso, porque muitas vezes a gente chega com uma linguagem extremamente complexa,
o deputado, o senador não entendem como é que aquilo ali está impactando o eleitor dele no fim das contas, se aquilo vai gerar emprego, se aquilo vai gerar renda, é algo tão distante da realidade dele que nós também temos que ser mais eficientes, mais capazes de termos conversas. Eu brinco, eu sou carioca, né? E aí, do Largo da Carioca. Quem mora ali no Rio de Janeiro conhece o Largo da Carioca. Você não deve conhecer, mas é algo ali bem no centro, em que eu brinco, bom, eu tenho que conseguir chegar ali e falar com quem está passando e o cara entender o que eu estou falando. Porque são esses os nossos deputados e que estão ali com a caneta na mão. Então a complexidade é nesse nível de entender o que é que eu estou falando em cada uma, como é que eu harmonizo e como é que eu consigo fazer uma conversa que seja cross-cutting, porque ela envolve o agro. O agro tem que começar a entender que ele é parte disso e que isso pode ser benéfico para ele, porque eu vou trazer um exemplo aqui. Se o sebo, se a BRF, JBS já está trabalhando com isso, BRF eu sei que também, mas isso também impacta os médios. Se eu uso esse sebo bovino, se eu consigo levar isso para produções, para biorefinarias ali na região, se dali sair um biodiesel, se ele pode colocar aquilo ali no caminhão dele e nos tratores, eu já tenho uma mega eficiência no uso e na escala e no escopo 1, 2 e 3 dele. Óbvio que eu preciso entrar também, a gente nem falou aqui, da rastreabilidade, das taxonomias que a gente precisa ter. Mas não tem conversa fácil. Isso tudo passa por realmente, olha, organizar esses bloquinhos, ver como é que eles estão matricialmente se cruzando, tentar traduzir isso para o grande público e para cada um dos advocacy que a gente vai precisar fazer, seja no Congresso, seja no nível estadual, seja no nível municipal, seja com a sociedade civil, seja com um legislador lá fora e seja com esses organismos internacionais para dizer, olha, o Brasil não é mais aquele Brasil colonial que você trazia espelhinho e a gente dava o ouro. Eu não vou adotar qualquer coisa. Eu estou em outro momento. Filipe, para nós fazermos aqui a nossa última rodada, nossa última ronda, eu queria pegar nessa visão prática da Rafaela e perguntar, já falamos sobre estratégia global, posicionamento estratégico do país, a questão regulatória, agora falta a gente fazer a linha com os instrumentos financeiros, isto é, como é que a gente casa essas coisas com uma mensagem positiva também do ponto de vista de quais instrumentos a gente vai ter à nossa disposição para fazermos isso. Por exemplo, a questão prática, como é que eu financio o produtor lá na ponta para dar a mensagem clara para ele de que ele vai conseguir, nos próximos 10 anos, plantar, produzir com cadência, com capacidade. E, ao mesmo tempo, como é que eu anuncio aqui na outra ponta, no off-taker, digamos assim, que ele tem a certeza de que isso vai vir e ele pode também começar a pensar em políticas de médio, longo prazo vai ser difícil, por causa da questão da regulatória e, sobretudo, das instabilidades, mas como é que ele pode começar a pensar efetivamente que ele vai ter o biocombustível para fazer a sua compensação e o seu uso estratégico. Quais seriam os mecanismos que você está pensando nesse sentido? E aí eu queria que vocês olhassem tanto o mecanismo financeiro no sentido global dos mecanismos financeiros e depois, no final, fizessem um comentário em relação aos mecanismos de mercados do artigo 6.4 da COP, para a gente tentar entender se o Papai Noel vai trazer ou não um ajuste correspondente para a gente, né? Bom, vamos lá. A gente andou conversando e fazendo algumas análises em relação a financiamento climático e instrumentos disponíveis, né? Porque, no fundo, isso acaba ficando tudo dentro de um grande guarda-chuva de financiamento climático, mas como é que eu financio essa transição? E assim, começando pelo fim, a conclusão está faltando um grande Tinder, né? Porque a gente tem os instrumentos, a gente tem o capital querendo ser investido e direcionado, falta a gente fazer esse matchmaking, né? Que é o famoso Tinder do financiamento climático. Então, os instrumentos eles são vários, né? A gente pode listar de sustainable bonds, green bonds, ou loans. A gente tem isso disponível. O que a gente viu é que o financiamento climático já atinge níveis de $1 trilhão globalmente. Mas isso não é nada do que a gente precisa, né? O volume de
capital que a gente precisa para fazer essa transição é muito mais alto do que isso. A gente está falando na ordem de centenas de trilhões. Então, a gente precisa potencializar. Quando a gente traz para o Brasil, a gente precisa, um pouco do que a Rafaela trouxe, trazer para a linguagem do Largo da Carioca ali, que é muito difícil. Às vezes, o produtor lá na ponta, ele não sabe conversar com da onde ele vai tomar o crédito, como ele vai tomar o crédito. Ele precisa ser facilitado para ele poder ter acesso ao capital. Então, existe uma necessidade de um letramento, que não sei se é essa exatamente a palavra, porque eu encontro dificuldade dentro da consultoria de explicar mudanças climáticas, transição energética. Imagina você descer isso para outros níveis e chegar no produtor e falar assim, ó, você precisa apresentar esses KPIs para você ter acesso a uma taxa menor. Será que se esse é o caminho, ou se a gente não pode facilitar isso e ensinar e mostrar para ele que é muito mais fácil do que ele precisa? A gente tem um exercício de auxiliar a ponta e pressionar as instituições financeiras para diminuir a burocracia. Aqui tem um ponto também que, quando a gente conversa muito, e aí fazendo um paralelo aqui, quando a gente quer descarbonizar escopo 3 das empresas e que você começa a olhar para a sua cadeia de fornecedores, aqueles instrumentos que funcionam para dentro de casa não vão funcionar para a sua cadeia, porque você está trabalhando com pessoas ou com empresas cada vez menores, naturalmente. E quando a gente traz isso para o agro, é a mesma coisa. O apetite a risco ele tem que ser um pouco maior. As condições têm que ser mais facilitadas, senão aquele instrumento não vai ser aplicado. Se você quiser botar o mesmo nível de contrapartidas, você não vai viabilizar. Então, a gente precisa de uma adaptação para que a gente possa casar e operacionalizar esse Tinder, assim. Então, o capital está aqui. Aqui na cópia do financiamento, a gente ouve que tem um monte de capital na mesa para financiar a transição. Legal. Os multilaterais têm apresentado chamada de projeto para financiar isso. Como é que a gente faz acontecer? Esse é o desafio. Muito bom. Rafaela, como é que você construiria esse Tinder? Só para a gente entender aqui. O que você colocaria ali dentro? Na verdade, eu acho que o BNDES tem trabalhado aí junto com o Defense, junto com TF, aí depois tem CCC, Forest Forever, Task Force Forest Forever, são muitos Fs, FFF, mas, enfim, a gente já está, de certa forma, fazendo isso. Esse eu também tenho tido o prazer de acompanhar. Que é um pouco ter uma plataforma, né, onde você, dentro das suas rotas, seja para aviação, seja na indústria, seja para a parte de restauro, eles têm fazendo um trabalho grande, você conseguir entender os projetos, entender assim, olha, essas são as regrinhas para esse financiamento, e como é que você avança nessa direção, que são a Country Platform, né? Então, a plataforma que ainda é algo ambicioso, porque a primeira que o Defense fez foi para a Indonésia, é pequenininho quando comparado ao gigantismo do Brasil. O IX, que é o Instituto Clima e Sociedade, está trabalhando para poder ramificar um pouco mais isso para a sociedade civil e levar isso para as pontas. E então isso ainda aí vai ter um Investment Lab que também está tentando trazer esses incentivos e, enfim, a gente já começa a ver uma série de iniciativas, mas eu acho que essa é que tem a maior roupagem para tentar fazer isso avançar, né? Inclusive, como é que eu acesso o Fundo Clima, quais são as regras, mas eu concordo que isso é um passinho, um bom passo que a gente deu. Eu acho que eu tenho que reconhecer que o BNDES tem sido muito ativo. A turma do Nabil, a turma o pessoal ali ligado a Cláudia Prat, que é a diretoria da Luciana, todos têm sido assim, muito ativos. O Gordon também na outra diretoria, ali vendo a parte industrial. Mas, mesmo assim, tem muito, isso a gente está falando precisa escalar.
E aí, quando a gente está falando de precisa escalar, às vezes a gente perde a dimensão. Né? Quando eu estava trabalhando, agora eu tenho trabalhado menos com Nature Based Solutions, mas para a gente ter dimensão. A ReGreen, que é uma das... Né, tem 3 grandes, mas é a Mombac, a ReGreen e a Belterra. A ReGreen, que estava mais à frente, não tinha conseguido, assim, em termos de restauro, efetivamente, não tinha chegado nem a 30 mil hectares. Sendo que, quando a gente está falando da meta brasileira, a gente está falando de 13 milhões de hectares. Saiu a licitação ali no Pará até 2030. Então, faz-me rir, né? Está falando do Pará, o Pará fez ali na área dela, é uma área de reserva, para poder fazer o restauro, era 100 mil hectares. E aí pô, mas 100 mil? Assim, mas a gente perde a dimensão que 100 mil é coisa para caramba. E, no caso brasileiro, a gente está falando de 13 milhões de hectares. Em 5 anos, ou seja, para quem minimamente faz a continha básica, entende que isso está bem longe da realidade. Não podemos ser pessimistas, a gente tem que avançar, tem que procurar aí. Mas, então, assim, da onde a gente conversou, né? Então, o Tinder é necessário em vários níveis. Em vários níveis, em muita escalada. E um outro ponto, mais integração, mais parceria, mais união. Porque, lamentavelmente, né, se você olha o terceiro setor, tem uma série de fraturas. Se você olha entre empresas, ainda uma visão equivocada de que estão competindo. Não tem espaço para todo mundo. Então, não tem que falar de competição. Eu tinha que começar a atuar mais em hub. Então, ainda tem uma mudança de mindset muito necessária que a gente tem que trabalhar para fazer. E que parece que as pessoas muitos ainda não entenderam, né? Que assim existe um espaço ao sol para cada um aqui, porque é muito que tem que ser feito. Muito bom. Estamos terminando aqui. Eu queria pedir a vocês, temos 4 minutos, para em 2 minutos desenharem então aí em 3 ou 4 frases o que é que vocês acham que seriam os pontos principais para nós prestarmos atenção nos próximos 5 anos nesse mercado, nessa estrutura no Brasil. Eu começaria pelo ponto que a Rafaela trouxe aqui, que assim, em todo lugar que eu vou, eu tento reforçar. A agenda climática ela é coletiva e ela é responsabilidade de todos, em todos os níveis. Então, olhar para a COP e ficar, não chegou a nenhum resultado, por que isso? Volta para o seu cantinho e olha o que você pode fazer junto com os seus pares. Acho que todo mundo aqui, toda vez que eu vou olhar um evento e falar e que vem a agenda de descarbonização, as empresas falam assim, o meu desafio está no escopo 3. O que é o seu escopo 3? É o relacionamento com outras empresas. Então, para você reduzir seu escopo 3, você tem que fazer algo junto com as outras empresas. Então, a gente saiu daquele momento em que a gente faz as coisas dentro de casa. A gente precisa extrapolar os muros, sim. E é coletivo, cada um no seu ponto. Acho que o que a gente tem que ficar muito atento para os próximos 5 anos também é uma questão de integridade, principalmente quando a gente olha em mercado de carbono brasileiro. Todo lugar que eu vou também surge uma nova ideia de um novo mercado, de uma nova metodologia de crédito de carbono e buscando o apoio da gente. E a gente precisa sempre voltar para a essência do que é o crédito de carbono, por que existe o crédito de carbono e o crédito de carbono não é para tornar uma empresa milionária. É o novo Bitcoin, exatamente. Não é. É um instrumento necessário global, de negociações globais. Então, acho que aqui a gente tem que ficar muito atento para a gente não colapsar o mercado brasileiro. Uma grande oportunidade a gente tem, mas depende também de cada um fazer o seu papel. Muito bom. Rafaela, seu best wish para os próximos anos aí, os seus pontos principais. Bom, meu best wish é de verdade a gente conseguir trabalhar realmente ajudando e fomentando a formação de consensos, a formação de parcerias,
entre setores e principalmente diversos setores. São mudanças de mindset. Então, não é Zé ficar falando com Zé. Então, não é o óleo ficar falando com o óleo, o bio com o bio. Então, uma necessidade muito maior de uma agenda em que a gente seja mais empático para com o outro, porque o escopo 3 do outro, na verdade, pode... vai recair sobre mim, o resíduo do outro pode ser algo que seja minha matéria-prima. Então, circularidade vai estar aí, mas isso vai exigir da gente, então, ter um olhar mais empático. Então, uma das coisas que pode parecer assim, uma fala bonitinha, mas ela é bem mais do que isso, assim, porque a partir dessa perspectiva você consegue chegar a ganha-ganha. Então, no momento em que o mundo geopoliticamente está tão fragmentado, a gente precisa voltar a pensar em que não é um jogo de soma zero. Quando você faz boas parcerias, o resultado é muito maior do que 2 mais 2 são 4. Então, esse seria meu principal ponto. E aí, atenção, porque a gente precisa de ter pragmatismo, né? E não dá para ter o ótimo, não temos o que a gente já pode avançar. Então, são os pequenos ganhos do dia a dia que já vão fazer a diferença. Muito bom. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado à CNI por nos acolher aqui mais uma vez e permitir que este debate possa fazer. Também obrigado em nome da Latam pela vossa presença aqui. Vamos continuar essas conversas e vamos tentar construir juntos, tá? Um abraço. Obrigado.